A escolha de Sofia. A casa, outrora cheia de risos e brincadeiras, agora era um mausoléu de silêncio. João caminhava pelos corredores vazios, sentindo o eco de passos que não eram mais ouvidos. Desde o acidente que levou seus 2 filhos, Pedro e Sofia, a casa se tornara um reflexo de sua alma. Fria, solitária e pesada com o peso da culpa. Ele passava os dias remoendo o que poderia ter feito de diferente, como se, de alguma forma, pudesse mudar o passado. As fotos dos filhos ainda estavam nas paredes, como se ele esperasse que, a qualquer momento, eles entrassem pela porta com sorrisos nos rostos. Mas isso nunca acontecia. A solidão o consumia, e ele passava noites em claro, revivendo os momentos que nunca mais voltariam. A perda de Pedro e Sofia o destruiu, e ele sabia que jamais se recuperaria. No entanto, algo inesperado estava para acontecer. Naquela noite, João foi acordado por um frio intenso que pareceu invadir o quarto de repente. Ele abriu os olhos e, no canto escuro do quarto, viu uma figura que não deveria estar ali. Uma silhueta sombria, envolta em sombras, o observava com olhos penetrantes. João se sentou na cama, paralisado pelo medo. A presença era opressiva, e ele sentiu o ar pesar. "Eu posso devolver o que você perdeu", disse a figura, a voz fria e vazia. João arregalou os olhos, sem conseguir acreditar no que ouvia. "Você pode ter um dos seus filhos de volta, mas terá que escolher. O outro será apagado da existência, para sempre." As palavras da entidade penetraram como facas em sua mente. Ele não conseguia entender, mas ao mesmo tempo sabia que aquilo era real. O dilema impossível já começava a consumir sua mente. Os dias que se seguiram foram um tormento para João. A proposta da entidade o corroía por dentro, e ele começou a revisitar memórias dos filhos na esperança de encontrar uma resposta. Lembrava-se das risadas de Pedro ao brincar no quintal, da forma como Sofia o abraçava quando ele voltava do trabalho. Como escolher entre eles? Durante as noites, a entidade voltava, cada vez mais impaciente. Pedro apareceu em seus sonhos, sussurrando que sentia falta de casa e queria voltar. Por outro lado, a voz de Sofia ecoava pela casa, relembrando-o de momentos que compartilhara com ela. A pressão aumentava a cada dia, e a culpa de João por não ter conseguido salvar nenhum deles o paralisava. A entidade ficava cada vez mais fria e exigente, enquanto ele sentia que estava perdendo sua sanidade. Numa noite chuvosa, João não suportou mais a pressão. A entidade apareceu novamente, desta vez mais imponente e fria, exigindo uma resposta. "O tempo está acabando, João. Se não escolher, perderá ambos para sempre." Desesperado e em lágrimas, ele implorou para ser levado em vez de um de seus filhos. "Deixe-me no lugar deles, por favor." A entidade apenas riu, uma risada seca e cruel, e rejeitou sua oferta. "Você não tem esse poder." A realidade começou a desmoronar ao redor de João. Os rostos de Pedro e Sofia começaram a se desvanecer lentamente em sua mente. Ele sentia que as memórias preciosas estavam desaparecendo, como se nunca tivessem existido. O terror de perder ambos o dominava, mas ainda assim ele não conseguia fazer uma escolha. Seu coração estava partido. No último segundo, em meio ao caos mental e ao desespero total, João gritou um nome, sem sequer perceber qual dos dois havia escolhido. O silêncio tomou conta da sala. A entidade desapareceu, satisfeita. João acordou no dia seguinte, cercado por um silêncio mais profundo do que o habitual. A casa ainda estava fria, mas algo havia mudado. Ele se levantou e caminhou até o quarto de um de seus filhos, o único quarto que ainda parecia existir. As fotos na parede, as lembranças espalhadas pela casa, agora pertenciam apenas a um dos filhos. O outro havia desaparecido completamente, como prometido. João não conseguia se lembrar de detalhes, nem do nome nem do rosto. Apenas um vazio inexplicável permanecia. Ele sabia que havia feito uma escolha,
mas não conseguia entender totalmente o que havia perdido. A vida continuou, mas o peso da decisão jamais o deixaria em paz. João sabia que o vazio dentro dele nunca seria preenchido. A entidade, observando de longe, sorria satisfeita com o sofrimento silencioso e eterno que havia infligido.